Bom dia, meus alunos do quinto ano. Hoje estamos iniciando mais uma aula de história. Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos fechar nossos olhos e vamos conversar com o nosso querido Deus. Vamos lá? Querido Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais uma manhã que está iniciando na sua presença. Obrigada, Senhor, por a cada dia estar presente em nossas vidas. Nesse momento daremos início à nossa aula, que o Senhor possa estar à frente, conduzindo aos nossos alunos nesse momento de aprendizado. Fique conosco nessa manhã de estudos, é o que te pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E hoje na nossa aula de história daremos continuidade, aliás, nós iremos concluir o 7º capítulo do nosso livro que fala sobre os símbolos da República. Hoje vamos concluir o nosso capítulo falando sobre as datas cívicas. Bom, aula passada nós falamos sobre os heróis da pátria. Vimos que no início da República, quando o Brasil ele deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república, nós vimos que os novos governantes eles buscavam no passado pessoas que fizeram grandes feitos, né, que marcaram toda uma época porque lutavam por ideais pela sociedade. Então nós vimos que eles buscavam no passado esses exemplos e nós vimos que eles escolheram uma figura que foi muito importante porque lutava pelos ideais, que foi quem participou, quem arquitetou, planejou junto com outras pessoas que tinham os mesmos ideais o movimento da Inconfidência Mineira, que nós vimos que um dos líderes foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mas nós vimos que esse movimento nem chegou a sair do papel, porque alguém que estava infiltrado entre eles acabou contando sobre seus planos e assim eles foram presos e Joaquim José da Silva Xavier foi punido e foi enforcado como exemplo para que outras pessoas daquela época não se revoltassem contra os seus governantes, contra a coroa. Então aqui nós vamos falar hoje sobre as datas cívicas. E em 1890, o governo republicano também escolheu o dia 21 de abril como uma data comemorativa em homenagem a Tiradentes, que foi Joaquim José da Silva Xavier, esse líder que lutava por esses ideais. Tá? Então nós vimos também na aula anterior que todos os anos é comemorado o dia de Tiradentes, é feriado, é comemorado no dia 21 de abril. Então essa e outras datas cívicas da história brasileira e mundial foram marcadas no calendário. Então todos os anos essas datas são comemoradas e geralmente algumas dessas datas é decretado como um dia atípico, um dia o quê? Que é considerado como feriado em comemoração a essa data. Então, o que quer dizer cívico? O cívico tem a ver com a civilidade, a cidadania e respeito ao nosso Estado, ao país, à nossa pátria. Então, o termo se deriva de civitas, que do latim antigo, que significa cidade. Então, comemorar uma data festiva é lembrar os acontecimentos vividos, importantes daquela época, que marcaram época no passado. Então, comemorar uma data festiva é lembrar esses acontecimentos que já foram vividos, que a pessoa celebra, celebrado pelaquela pessoa, que é importante pelaquela pessoa, ou também para a comunidade. E o Estado, e não só para a comunidade, mas também para o Estado brasileiro. E ao criar as datas cívicas, o Estado buscava valorizar esse passado, esses acontecimentos importantes que aconteceram lá atrás, tá? E assim desenvolver nos cidadãos um sentimento de patriotismo, de fraternidade universal e solidariedade entre as diferentes gerações. Através desse feito de separar essas datas cívicas, é uma forma de que se garanta que gerações após gerações possam também conhecer um pouco da história, o que foi importante, o que marcou para a gente nessa época passada, tá? O que marcou a nossa pátria com esses acontecimentos. Então aqui nós temos
temos algumas datas comemorativas que foram criadas em 1890. Entre elas, nós temos aqui uma data que ela é comemorada todos os anos, que todo mundo conhece, que é o dia 1º de janeiro. Por que essa data é importante? Porque é uma data que marca o início de um ano novo, Coisas novas vão acontecer, de uma nova fase, de um novo período. Então, o dia 1º de janeiro se comemora o dia da confraternização universal entre os povos. É o momento em que todos estão comemorando esse novo ano que está se iniciando. Entre eles está aqui o dia 21 de abril também, que foi o dia de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, que ele foi um grande precursor de quê? Da independência do Brasil. Porque antes de Dom Pedro I proclamar a independência do Brasil, Tiradentes ele já vinha com seus movimentos todo em prol a essa independência, que não foi possível, mas foi ele que antecedeu esses movimentos, até que no dia 7 de setembro, que nós vamos ver, aconteceu a independência do Brasil. Então é por isso que também se foi separado esse dia no calendário para se comemorar o dia de Tiradentes, que foi uma pessoa muito importante aí, que marcou a época da nossa história brasileira, tá? Aqui nós temos também o dia de 7 de setembro, que nós acabamos de ver, falando sobre a independência do Brasil, que foi no dia 7 de setembro de 1822 que aconteceu a independência do Brasil. E aqui também o dia 15 de novembro, que também marcou época. Uma coisa bem interessante aqui nesse calendário, que nós podemos ver aqui, acho que todos já perceberam, o dia 3 de maio. Aqui, nesse calendário, dia 3 de maio, comemora-se o Dia do Descobrimento do Brasil. Mas vocês podem estar se perguntando, mas tia, nós aprendemos que o descobrimento do Brasil aconteceu no dia 22 de abril do ano de 1500. O que acontece aqui, meninos, é que naquela época já se tinha essa data que eles comemoravam, de acordo com o registro que aconteceu pelo escrivão que estava na esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral, que foi relatado as novas terras que ele estava encontrando, que nós já estudamos anteriormente. Antes eles comemoravam já, no período do Império, essa data aqui no dia 3 de maio. E só posteriormente foi que aconteceu essa mudança no calendário. Então, ficou sendo comemorado o descobrimento do Brasil no dia 22 de abril. Então, como aconteceu essa mudança oficial no calendário, então, nós comemoramos o dia do descobrimento do Brasil no dia 22 de abril. Tudo bem? Muito bem, e aqui nós temos alguns momentos que marcaram a nossa história, que são muito importantes, que fazem parte das datas cívicas que marcaram a história do nosso país. Aqui nós temos no dia 22 de abril de 1500 que aconteceu o descobrimento do Brasil. Lembra que nós estudamos no semestre passado que saiu de Portugal uma esquadra composta por 13 caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral, aonde se tinha um escrivão que relatava tudo o que acontecia ao rei de Portugal. E aqui, no dia 22 de abril, foi descoberta as nossas terras, as terras que hoje formam o nosso país. Então, aqui o escrivão escreveu ao rei da época, que era Dom João, sobre as novas terras que eles haviam encontrado. E aqui nós temos esse grande acontecimento histórico que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, que foi a independência, a proclamação da independência do Brasil, que até então o Brasil era colônia de Portugal. Então, nesse momento aqui, o Brasil, apesar de ainda ser uma monarquia comandada pelas mãos de um único imperador, no caso aqui o rei, que era Dom Pedro I, o Brasil ele deixa de ser colônia de Portugal. E aqui nós temos um outro acontecimento que aconteceu no dia
15 de novembro de 1889, que foi o quê? A proclamação da República. Nesse momento aqui, com a proclamação da República, o Brasil ele deixa de ser um sistema monárquico, aonde o poder é centralizado nas mãos de uma única pessoa, e passa a ser uma república, aonde se instaura um governo diferente, aonde os representantes podem ser escolhidos pelo povo, que até então não era. Até então era um cargo vitalício, passado de pai para filho, não é verdade? E com a proclamação da República, isso tudo muda. Esse contexto todo muda. Então, o representante, o presidente da República, ele passa a ser escolhido pelo povo através do voto. Então, aqui nós temos esses três grandes acontecimentos que nós podemos separar, que são comemorados, são datas cívicas que marcaram aqui a história do nosso país. Relembrando o descobrimento do Brasil, que aconteceu no dia 22 de abril de 1500, a independência do Brasil, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, e a proclamação da República, que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. E lembrando que quem proclamou a República foi o Marechal Deodoro da Fonseca. E quem proclamou a independência do Brasil, que aconteceu anteriormente, antes da proclamação da República, foi Dom Pedro I. Essa foi a nossa aula de história, onde nós concluímos o 7º capítulo do nosso livro de história, falando sobre os símbolos da República, e nós finalizamos a nossa aula falando sobre as datas cívicas. As nossas atividades já estão disponíveis aqui no portal. Acompanhe o roteiro com as orientações para a realização das atividades. Tenham todos uma excelente manhã de estudos e até o nosso próximo encontro.